Fala galera, beleza? Rodolfo aqui do Decisão de Valor. Hoje nós estamos num lugar bastante diferente. A casa dos chamados Lions. Não são os Detroit Lions. São os Lions aqui de Nova Jersey. Estou viajando aqui em resolver alguns compromissos profissionais, mas não podia deixar vocês sem vídeo. Então resolvi gravar por aqui mesmo. Eu gosto bastante de campos universitários de uma forma geral. E achei esse aqui bastante bonito, então vale a pena fazer esse videozinho para vocês por aqui mesmo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica dos dividendos. Vocês vão me desculpar, vou gravar de óculos mesmo, porque eu estou bem de frente para o sol aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica dos dividendos. A gente vê bastante discussão sobre o que são, se faz sentido investir pensando em dividendos e coisas afins. E a realidade é que eu queria explicar para vocês o que são os dividendos, como é que eles funcionam, qual a dinâmica desses dividendos, se vale a pena a gente olhar para isso e pensar nisso na hora de escolher bons ativos aí, e tentar esclarecer um pouquinho, trazer um pouquinho mais de informações, sempre para que você possa tomar a melhor decisão para você, né? Lembrando que esse é sempre o nosso grande objetivo aqui, mais do que dizer o que fazer, o que não fazer. Então vamos lá, galera. Primeiro, o que são dividendos? Bom, então quando você tem uma empresa, você tem suas atividades operacionais ali, você vai ganhar dinheiro com essa empresa de alguma forma, vamos dizer que você venda bancos, estou num banco legal aqui, você venda bancos. Você vai descontar daquilo ali os teus custos, você vai descontar os custos com funcionários, você vai descontar daquilo ali os teus impostos, os investimentos que você fez, e lá no final, depois de você pagar tudo, sobra, inclusive pagar você mesmo com o Prolabore, né, o teu salário ali, vai sobrar para a tua empresa o lucro lá no final, ou seja, o que sobrou de fato no caixa depois de pagar tudo que você teve que pagar para construir os seus bancos, vender os seus bancos, etc. Uma vez feito isso, esse lucro você pode fazer basicamente duas coisas com ele. Ou você reinveste, né? Ou você deixa, ou você pode fazer basicamente três coisas com esse lucro. Ou você reinveste na tua empresa para melhorar maquinário, processos, contratar mais gente e fabricar outros tipos de banco. Ou você deixa esse dinheiro investido numa conta empresarial para ter um caixa, para ter uma reserva de emergência da tua empresa ali. Ou quando tudo isso já está solucionado, vamos dizer assim, você vai distribuir isso para os donos. Seja você o único dono, seja alguns sócios que tenham desta empresa ali para vocês poderem, enfim, colher os frutos aí desse lucro que sobrou, desse dinheiro que sobrou, do lucro da tua empresa. Bom, esse dinheiro que você distribui para os sócios depois de pagar todo mundo, inclusive os salários dos próprios sócios, é que é o dividendo. Então, quando a gente olha para uma bolsa de valores, a gente fica às vezes muito focado nisso, mas qualquer empresa, ela existe ali, ela dá lucro, né? Qualquer empresa saudável, ela vai dar lucro, e quando você distribui esse lucro são os dividendos, tá legal? Então, essa é a primeira coisa que é importante você entender, o que são os dividendos, qual é a dinâmica dele, de onde eles vêm. Eles vêm, né, do lucro da empresa, daquilo que sobrou depois de você pagar tudo que você tinha que pagar para a empresa e distribuir esse lucro para os teus empresários, para os donos da empresa, tá bom? Bom, e aí, pensando nisso, né, vale a pena a gente olhar única e exclusivamente para os dividendos na hora de investir numa empresa? E aí a resposta é um pouco mais complexa. Porque se você está buscando uma empresa de crescimento, ela pode estar reinvestindo 100% daquele lucro para poder crescer mais rápido. Lembra que eu falei do banco? Então se imagina que agora ela quer fazer banquinhos, ela quer fazer mesas, ela quer fazer outras peças de madeira, e ela vai reinvestir esse lucro em novos maquinários, novos processos, contratar mais pessoas para ter designs diferentes, melhorar o teu canal de vendas, poder vender em uma região maior, logística, estoque, enfim. Ela pode estar reinvestindo todo esse lucro para fazer com que a empresa cresça. Nesse momento, ela vai distribuir pouco ou nenhum dividendo. Então, não é porque ela não está distribuindo esse lucro para você que ela é uma empresa ruim. Ela pode estar só no momento de investimento, crescimento. Se a empresa está distribuindo parte desse lucro, bom, e inclusive, um passo atrás, é até interessante que ela não distribua todo o lucro e reinvista uma parte, tá? Que é o payout. O payout basicamente é o quanto por cento daquele lucro ela está distribuindo. Tá, agora, a parte que ela distribui, é interessante você fazer o quê, né? As pessoas dizem, pô, é um dinheiro que sai de um bolso e entra no outro. Sim, porque no momento em que ele saiu do caixa da empresa,
se você é dono de 1% daquela empresa e ela distribuiu 1% daquele lucro restante para você, o dinheiro saiu de um bolso e entrou no outro, porque você já era dono desse dinheiro enquanto ele estava no caixa da empresa. Sim, isso é verdade. O que muda é o que você vai fazer com esse dinheiro daí para frente. Se você for lá e simplesmente gastar esse dinheiro para pagar suas contas, seus boletos, legal, você de fato tirou o lucro da empresa, botou no outro bolso, gastou esse dinheiro. Isso é ruim? Não necessariamente. Se você ia pagar aquela dívida de qualquer forma, aquele boleto, enfim, você ia usar aquele dinheiro de qualquer maneira, você aproveitou o lucro que veio de algo que você investiu lá atrás. Agora, você pode pegar esse dinheiro e recomprar de novo ações da mesma empresa, ou pedaços da mesma empresa. Então, na próxima vez que for distribuir, ao invés de ter 1%, agora você vai ter 1,5%. Então, você vai ter mais dividendos sendo distribuídos no próximo ciclo. E é aí que a magia da multiplicação acontece. Se você olhar para os eventos de dividendos uma única vez e tentar entender se aquilo faz sentido ou não olhando para um único evento, provavelmente vai ser muito difícil você chegar numa conclusão. Agora, quando você começa a olhar isso ao longo do tempo, reinvestindo esses dividendos, aumentando a sua participação no negócio, obviamente se aquela for uma boa empresa, se aquele for um bom negócio, e com o tempo você começa a aumentar a quantidade de dividendos que você recebe daquela empresa, nota que lá na frente, uma boa parte do que você comprou de participação naquela empresa veio dos lucros da própria empresa. Então, aí sim, você teve um evento que é capaz de mudar a tua vida. Porque pensa ao longo de 10, 15, 20 anos, a empresa te pagando, você vai lá e compra mais um pedacinho. Na próxima vez você recebe mais, você vai lá e compra um pedacinho maior. Na próxima vez você recebe mais. Se a empresa ainda assim for valorizando, você está valorizando o teu patrimônio, recebendo dividendos e crescendo ali o teu patrimônio com os resultados do próprio patrimônio. O que, diga-se de passagem, é o que acontece em qualquer empresa fora da bolsa. O cara tem uma loja de calçados, ao longo do tempo ele vai pegando o dinheiro que ele recebeu daquela loja, ele abre uma segunda unidade. A partir do momento que ele recebeu daquelas 2 unidades, ele vai abrir uma terceira na cidade vizinha. Então isso nada mais é do que o reinvestimento dos dividendos, ou seja, dos lucros pagos por aquela empresa. Tá legal? Então, essa é mais ou menos a dinâmica como a coisa funciona. E fundos imobiliários? É parecido, mas ao invés de vir de uma receita operacional como a compra de um banco, a compra de matéria-prima, fabricação e venda de um banco, ela vem de aluguéis. Ou seja, você vai lá, compra um ativo, um imóvel, aluga esse ativo, esse imóvel, e você passa a receber uma parte desse aluguel. 100%? Não, porque o fundo tem despesas de administração, tem despesas com o próprio imóvel, muitas vezes tem que pagar lá a documentação, você tem que, sei lá, fazer alguma modificação no imóvel, os mesmos custos que você teria numa casa. O seu inquilino sai, você tem que ir lá repintar, enfim, o seu inquilino não paga, você tem que acionar ele na justiça, tem custo com advogado, isso tudo. Então, todas essas despesas saem do fundo imobiliário, tá? Estamos falando aqui de um fundo de tijolo, tá, pessoal? Então, o que sobra, aí sim, é distribuído aos cotistas, acionistas, vocês, se tiverem cotas daquele fundo. A mesma lógica dos dividendos para empresas, para ações, vale aqui. Ou seja, se você olhar só para aquilo, tá bom, recebi um pouquinho de aluguel, vou receber um pouquinho mais mês que vem, vou receber um pouquinho mais mês que vem, vou receber mais um pouquinho no outro mês. Se você vai reinvestindo isso, você passa a ter cada vez uma parcela maior daqueles imóveis, daqueles prédios todos, daqueles galpões logísticos, ou em um fundo vizinho que está talvez com uma condição melhor para ser investido no momento, mas com o passar do tempo você passa a ser dono de mais e mais e mais imóveis e você vai aumentar a quantidade de rendimento que você recebe. Trazendo para um paralelo do mundo real, físico aqui que a gente toca, é como se você tivesse uma casa ou uma loja pequenininha, né, um ponto comercial, você aluga aquilo por alguns anos, com aquilo você dá entrada num novo ponto comercial, continua pagando as parcelas, com a segunda loja agora você tem 2 aluguéis, você vai fazer uma terceira, uma quarta, uma quinta e daqui a pouco você tem 10 imóveis. Trazendo isso para o fundo imobiliário é como se você agora tivesse o equivalente em 10 imóveis em cotas, e aí você vai receber mais aluguel por conta daquilo. Então, a dinâmica é muito parecida. Às vezes a gente cria toda uma discussão, toda uma polêmica por não entender do que é que a gente está falando, da dinâmica daquilo que a gente está falando. Então, dividendos nas empresas nada mais é do que a distribuição do lucro, do resultado da atividade que foi feita naquele período. Dividendos, quando a gente fala de, ou os rendimentos, né, do fundo imobiliário, quando a gente está falando de fundos imobiliários, é nada mais do que a distribuição dos aluguéis, como se você tivesse um pedaço de uma casa ou uma casa alugada e recebendo aluguéis daquilo. Tá legal? Então, o que é importante nessa história toda? Vocês entenderem essa dinâmica, entender que a verdadeira mágica de dividendos ou de rendimentos acontece quando você tem o reinvestimento. Poxa, mas você está num momento, o que não é o caso agora, mas imagina que você está num momento em que os fundos imobiliários ou que as ações estão muito caras e você acha que naquele momento não vale a pena reinvestir.
o dinheiro não tem carimbo, ou seja, você não precisa necessariamente recomprar ativos naquele momento. Você pode ir recebendo isso, guarda num fundo de renda fixa, em algum lugar que você tenha ali uma certa liquidez. Se o mercado der uma corrigida, você vai lá e aproveita para comprar em preços mais baixos, o que, aliás, está acontecendo no momento. Então, esse pode ser um momento interessante, tem que avaliar bons fundos, boas empresas, mas você está cheio de pichinhos no mercado para garantir um bom rendimento daqui para frente. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do campus aqui do lugar. Deixe algumas mensagens aí, a gente vai fazendo mais vídeos para vocês. Devo ter mais alguns vídeos aqui em terras americanas antes que eu termine meus compromissos e volte para o meu cenário habitual. Valeu, galera! Curta aí, compartilhe, espero que eu tenha ajudado. Fiquem à vontade para mandar para a gente dúvidas também se vocês tiverem alguma. Um abraço e até mais.